O telefone tocou de novo. Torne-se a solução. Dentro, comandou o Dreamer, dando com um sinal a permissão para responder. Seja livre. Fora não existe nenhum problema a resolver. Nenhum ser malvado de quem se defender ou inimigo a combater. Para dar uma resposta ao mundo, você deve ser a solução. Entre em um estado de sinceridade, simplicidade, leveza, na luminosidade do ser. Se for capaz de olhar o jogo do alto, descobrirá que o mundo do outro lado da linha lhe oferecerá toda a sua gratidão e devoção. Você descobrirá então que o verdadeiro trabalho como pessoa, o único, é ajustar o mundo. Vai perceber que você, somente você, é a causa de toda loucura, conflito, criminalidade que acontece no mundo. E que você, somente você, pode curá-lo, protegê-lo, salvá-lo e amá-lo, se você souber curar-se, proteger-se, salvar-se e amar-se dentro. O telefone tocou mais uma vez. Alô, quem sou? Respondi. Senti a química da gratidão penetrar em cada célula e, com dificuldade, controlei a inesperada e irresistível, naquele momento quase desrespeitosa, vontade de abraçá-lo. Rasteira na mecanicidade. A voz do muezim, religioso islâmico que do alto dos minaretes das mesquitas chama os fiéis para a oração, muitas vezes por dia convidava os fiéis à oração. A voz do muezim, religioso islâmico, muitas vezes por dia convidava os fiéis à oração. Como nas antigas polis, aquela voz parecia definir o perímetro de muros invisíveis. Não havia pelotões da polícia religiosa como na Arábia Saudita, onde salvar a alma é negócio de Estado, patrulhando o souk, nem se ouviam os golpes de cacetete sobre as portas metálicas das lojas para se assegurarem que qualquer atividade profana tivesse sido interrompida e que todos estivessem se dirigindo à mesquita. Mas, igualmente, a cantilação dos versos corânicos difusos pelos tênues minaretes suspendia qualquer atividade e convidava peremptória a uma das ritualísticas genuflexões diárias em direção a Meca. Saber a direção da cidade sacra para a orientação interior dos islâmicos tinha a mesma importância da estrela polar para a navegação. Em qualquer escritório, quarto de hotel, lugar público, havia uma flecha apontada com precisão para Meca. Naquela direção, milhões de tapetes de oração, 5 vezes ao dia, desenrolavam-se ao mesmo tempo em todo o Islã para acolher os fiéis. Ao bater da hora fixada, qualquer outra atividade passava para segundo plano. Uma vez, em uma viagem de retorno da Europa, na última hora encontrei lugar num avião da Saudi Arabian Airlines que fazia escala em Jeddah. Muito tarde descobri que se tratava de um voo durante o Hajj, nome da peregrinação à cidade de Meca, que ia diretamente a Meca e que eu era o único infiel a bordo. Minha posição tornou-se embaraçosa quando, no meio da viagem, todos os passageiros tiraram as roupas que vestiam na partida e se cingiram da vestimenta branca dos peregrinos islâmicos. Em grupos, revezavam-se nos corredores daquela aeronave Tristar. E, a despeito dos apelos e esforços inumanos da tripulação para fazê-los retornarem aos seus lugares, continuavam a fazer suas genuflexões e orações voltadas à Meca. Perguntei-me como conseguiam encontrar a direção. Fantasiei passarinhos místicos, seres de índole misteriosa, infalivelmente atraídos e movimentando-se na direção do pequeno sol negro, no centro da mesquita Al-Kaaba. Muitas vezes me aconteceu que, no meio de uma negociação, os interlocutores islâmicos interromperem a reunião e retirarem-se para a oração. Advertiam que aqueles poucos minutos de interrupção de algum modo os revigorava. Eu não sabia como. Tentei indagar a razão mais profunda daquela prática religiosa, a inteligência oculta naquele ritual, mas ninguém soube me dar uma explicação que fosse além de uma visão carola, supersticiosa. Durante um dos encontros com o Dreamer, encontrei oportunidade para lhe perguntar. A explicação que recebi teve um peso especial na minha preparação. Anotei-a fielmente. As tradições sapienciais, através dos milênios, inventaram e transmitiram toda espécie de truques para contestar a rigidez, a repetição a qual inevitavelmente as pessoas são propensas. A genuflexão dirigida à Meca 5 vezes ao dia, o ritual do jejum do Ramadã no 9º mês do ano lunar islâmico e os rituais presentes em todas as tradições religiosas podem ser definidos como rasteiras na mecanicidade.
A função é alimentar a inteligência então entorpecida, latente pela interrupção de rotinas, estimulando os seres a se desviarem das trilhas dos hábitos arraigados. O Dreamer continuou explicando que aquelas são normas de higiene física, mental e espiritual, das quais se perdeu o sentido, o aspecto inteligente que lhes deu origem, e que hoje sobrevivem veladamente sob forma de crenças religiosas, rituais já esvaziados de significado ou crendices. Bastaria prestar um pouco de atenção aos nossos movimentos para descobrir quão mecânica e repetitiva é nossa vida. Desde o amanhecer, damos início com escrupuloso rigor a uma série de ações sempre iguais. Saímos da cama apoiando o mesmo pé, começando a fazer a barba sempre do mesmo lado. Escovamos os dentes repetindo o mesmo número de movimentos, nas mesmas direções, com as mesmas caretas. Temos hábitos óbvios, exprimimos as mesmas ideias usando gestos, linguagem e inflexões como sempre. Até mesmo nossas emoções são previsíveis, como reflexos condicionados da alma. No ser humano comum, a vontade é sepulta. Seu comportamento é o reflexo de uma inteligência artificial e poderia mais proficuamente ser estudado por ciências como a etologia ou a robótica, e não pela psicologia. Até mesmo quando está convicto quanto a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a exprimir livremente sua vontade com um mínimo de autoobservação, todo ser humano poderia facilmente perceber que, na realidade, está sendo guiado por processos mecânicos, está percorrendo velhos sulcos mentais escavados por preconceitos e lugares comuns, reproduzindo, portanto, os hábitos dos outros. Eu estava espantado e, ao mesmo tempo, fascinado pelas ideias do Dreamer, por seu estilo. Um modo de revelar as verdades mais cruas sobre a condição humana sem ferir, e pela origem de sua autoridade e sabedoria. Atrás da severidade de sua fisionomia havia um sorriso invisível e constante, um senso de infinita compaixão, que mitigava sua sistemática e impiedosa demolição de ideias, crenças e ilusões fincadas no ser. Quis saber mais sobre a rasteira na mecanicidade, mas o Dreamer parecia ter fechado o assunto. E, insistindo, consegui apenas obter outra frase que transcrevi fielmente para enquadrá-la no vasto sistema filosófico dele. Qualquer esforço intencional, até o menor deles, dirigido a modificar uma ação repetitiva, uma reação mecânica ou a contrastar com um hábito, é uma rasteira na mecanicidade. O Dreamer acrescentou que esse trabalho permite a um ser humano evitar as leis da acidentalidade, esconjurar a verificação de incidentes e até mesmo esquivar-se de envolvimentos em desastres e calamidades naturais. Daquele dia em diante, procurei lembrar-me disso o mais frequentemente possível. E comecei a observar e a combater em mim automatismos já calejados, reações mecânicas rangentes e enferrujadas, fixidez, hábitos e rotinas de todo tipo. Somente quem dedicou a atenção a isso pode entender a dificuldade que encerra e perceber quão pouco da nossa vida permanece fora da tirania dos automatismos e das repetições inconscientes. Mas vale a pena. O desenvolvimento da atenção de um espírito vigilante estende sua validade muito além da modificação intencional de uma rotina, de um costume ou de um comportamento. Nesse jogo interno de guardas e ladrões, a capacidade de montar armadilhas aos nossos hábitos, de se tornar um caçador implacável das coisas velhas e imprestáveis em nós, a atenção aos nossos movimentos, a consciência das nossas reações são um trabalho no ser que tem reflexo inestimável sobre a qualidade do pensar e do sentir, e, portanto, sobre nossa vida.